A paz do Senhor, queridos irmãos, que alegria podemos estar juntos mais uma vez, não é verdade? Estamos juntos aí compartilhando aquilo que a palavra de Deus tem nos trazido, que é o conhecimento das verdades de Deus e, consequentemente, também de uma forma maravilhosa, podemos abençoar a igreja com as lições ministradas em cada escola bíblica dominical. Chegamos aí ao estudo de número 4, que é o terceiro milagre de Jesus, que é a cura do paralítico no tanque de Betesda. Preparamos para esta lição, na revista, na página de número 23, o texto áureo do livro de João, no capítulo de número 5, o versículo 4 e 5, que diz assim: De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Versículo de número 5. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Muito bem, vocês conhecem a história e nós trouxemos aqui para a nossa reflexão, de maneira que a gente consiga trazer para os nossos alunos a clareza daquilo que a lição quer transmitir. E nós temos como objetivos da lição, queridos irmãos, 4 tópicos importantíssimos aprendermos e também para ter o conhecimento para trazermos à igreja. E você, professor, é importante saber disso. O objetivo da lição é, número 1, aprender que Jesus é a verdadeira fonte de cura. O objetivo número 2 desta lição é Jesus vê nossa necessidade individual. Número 3, a cura vem da palavra de Cristo e não de tradições. E o objetivo número 4 desta lição é a obediência ativa ao milagre. Obviamente que Betesda reflete o anseio por mudança, mas também a dor da espera. É um espelho de expectativas frustradas. É fácil se identificar, irmãos, é fácil se identificar das nossas próprias vidas, repleto de promessas não cumpridas, com aquelas almas que ali esperam, pois muitas vezes nos encontramos parados em nossa própria Betesda, presos na procrastinação do medo. Estamos todos, de alguma forma, buscando as águas que nos permitirão ultrapassar nossas limitações, superar, enfim, nossas angústias. Quando observamos aquele lugar, nos perguntamos: quantas histórias de vida flutuam ali? Quantos sonhos parecem ter se perdido em meio ao vapor das esperanças não realizadas? Betesda é o retrato da luta entre a fé e a dúvida, onde a crença nas águas purificadoras é para muitos a última esperança. E o que é a esperança, senão um fio tênue que nos une ao que consideramos possível? Mesmo em meio à dor e ao desespero, ali, entre aqueles que anseiam, a vida continua pulsando com intensidade. Cada sopro traz consigo, irmãos, uma chance de renascimento. Vamos então nos aproximar cada vez mais desse tanque repleto de simbolismos, onde vidas se entrelaçam e histórias se cruzam, porque sem dúvida é em Betesda que sentimentos profundos se encontram com o desejo da superação. É um local que exala fé. É ali que o impossível pode, de repente, tornar-se possível. Ele estava lá, dia após dia, sentado à beira do tanque de Betesda,
observando o mundo ao seu redor, com os olhos cansados de quem viu o tempo passar sem poder tocá-lo. Havia algo naquelas águas turquesas que parecia oferecer promessas a todos que se aproximavam. Para cada movimento de onda, ele sentia uma mistura de esperança e desespero. O cheiro da umidade no ar, combinado com a luz intensa do sol refletindo na superfície da água, criava uma atmosfera quase mágica, embora para ele aquele lugar fosse uma prisão. O tilintar da água, quando as bolhas se formavam e rompiam, era como um eco de sua própria vida. Ele ouvia as vozes dos que esperavam pela cura, uma mistura de súplicas, risadas e a decepcionante realidade de quem nunca se sentia parte da festa. É importante você, professor, destacar lá no número 1 da revista os detalhes do milagre. E aí nós vamos compreender que os detalhes do milagre está, obviamente, explícito ali o local. E aí você precisa ter isso em mente. O tanque de Betesda, perto das portas das ovelhas, em Jerusalém. Como diz lá no capítulo 5 de João, no versículo 1, quando ele diz que depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. O versículo 2 vai nos dizer: ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. E aí você vai destacar a condição das pessoas nestes momentos de dificuldade. Você vai encontrar ali que havia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. No versículo de número 4, você vai entender o que diz o versículo. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque, e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E este texto é o nosso texto áureo, lá no início da nossa revista, na página de número 23. E aí nós seguimos para a página de número 25, onde o autor descreve os detalhes do milagre. Vamos encontrar ali o local que aconteceu o milagre, a condição das pessoas naquele lugar, a cena interessante que qualquer pessoa poderia visualizar de muitos doentes, cegos, coxos, paralíticos. A história narra a vida de um homem que estava doente há 38 anos, vai trazer nesses detalhes do milagre o diálogo entre Jesus e o paralítico. Então, é importante você observar e aprender, né, amado professor, os detalhes do milagre. O local, tanque de Betesda, perto da porta das ovelhas em Jerusalém. Destacar também a condição das pessoas. E neste lugar havia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados e outros tipos de enfermidades. E estes estavam ali, esperando o movimento das águas, porque era sabido que, de certo em certo tempo, um anjo descia e agitava a água. E óbvio que sabemos disso, que o primeiro que ali descia, que ali entrava no tanque, que ali tocava naquelas águas ao entrar, depois do movimento do anjo, ele era sarado de qualquer enfermidade que tivesse. Glória a Deus por isso, né? E aí no número 1.1, nós vamos ter a cena que envolve todo este contexto. E qual é esta cena? Muitos doentes, cegos, coxos, paralíticos, e essas pessoas esperavam, como já disse anteriormente, por um anjo agitar a água, acreditando que o primeiro a entrar seria curado. Mas neste cenário, professor,
Cada um estava preocupado consigo mesmo. E é importante ressaltar isso na aula que você vai ministrar. Não importa a condição daquele que estava ao lado. A disputa aqui é generalizada, porque aqueles que ali estavam queriam alcançar a sua bênção e o seu milagre. O menos favorecido fisicamente, com certeza, não conseguiria vencer esta barreira. E aí nós vamos ter no número 1.2 a figura do homem, que é um paralítico que estava doente há 38 anos. E o versículo 5 do capítulo 5 do livro de João vai dizer: e estava ali um homem que havia 38 anos, que se achava enfermo. Muito bem. Imagine uma pessoa enfrentar por 38 anos uma enfermidade. A dor, as dificuldades, as limitações, e ao ver aqueles que estavam entrando no tanque saírem curados, obviamente, com certeza, era grande a sua ansiedade e o desejo também de alcançar o seu milagre. Depois partimos para 1.3, que vem o diálogo entre Jesus e o paralítico. Jesus perguntou se ele queria ser curado. O homem lamentou não ter quem o ajudasse a entrar na água. No versículo de número 7 do capítulo 5 de João, vai nos dizer: o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Muito bem, querido professor. Imagine ver o lugar de alcançar o seu milagre, mas, ao mesmo tempo, a sua impossibilidade de chegar lá. Mas o interessante nessa situação é que ele não desistiu, continuou tentando, mesmo assim, ver o seu milagre acontecer. Então nós temos aí os detalhes do milagre. Nós vamos destacar o local em que aconteceu, o tanque de Betesda, a condição das pessoas que ali se encontravam, a cena interessante de muitos doentes, muitos cegos, coxos, paralíticos, a figura do homem, que é um paralítico que estava doente há 38 anos. Importante também destacar, queridos, o diálogo entre Jesus e o paralítico. Muito importante isso. E uma outra coisa importante também a observar é a ordem de Jesus. Jesus disse: levanta-te, pega a tua cama e anda. A esperança devia estar em alta ao ouvir a ordem de Jesus para este homem, não é verdade? Para quem não estava conseguindo alcançar o lugar do milagre, surge o dono do milagre e faz com que ele seja o quê? Curado. Muito bem. Depois disso, é importante, amado professor, você trazer para a classe o resultado da ordem de Jesus. Ao obedecer à ordem do Mestre Jesus, o homem foi imediatamente o quê? Curado. Curado por quê? Porque obedeceu à ordem de Jesus. Ele pegou a sua cama e andou. E aí, obviamente, nós vamos entender esta cena e ver o que causou essa atitude, né, de Jesus para com o homem sendo curado, levantando, pegando a cama, andando, deve ter causado problemas com os judeus, porque este milagre que Jesus realiza era exatamente num sábado, mas aquele homem recebeu o seu milagre. Então é importante destacar esses pontos da lição e eu vou ser bem sucinto aqui para que você possa mergulhar de cabeça nesta lição e assim memorizar o fato que a lição traz
né, para que você possa transmitir para a igreja com a liberdade que você tem de criar slides, fazer faixas, fazer cartazes, dividir um grupo, dependendo do tamanho da sua igreja, dividir em grupos para debater um desses temas, né, e trazer alguns questionamentos à igreja e, obviamente, a resposta. E, por último, queridos, é importante ressaltar aqui que aquele homem sofreu por 38 anos a dor da espera. E aí é importante você trazer para a igreja que o esperar também faz parte do milagre, né? Esperar crendo. E aí aquele homem estava doente há 38 anos e literalmente aguardava por um milagre. Não tinha outra alternativa para ele. Ele precisava de um milagre. E aí, quando Jesus ordena, ele imediatamente se levantou e começou a andar. Então, aprendemos aqui que com esse milagre, Jesus revela a sua compaixão mais uma vez e a sua autoridade sobre enfermidades crônicas ou incuráveis. As enfermidades crônicas ou incuráveis são algo que realmente necessita de uma atenção especial. A crônica é aquela persistente, a incurável é aquela que a medicina por si só já não consegue resolver. Mas nesta história deste homem que estava paralítico havia 38 anos, Jesus chega na vida dele e muda a história dele. E aí, como eu disse, é importante ressaltar a ordem de Jesus, o resultado da ordem de Jesus, que foi a obediência e a obedecermos a palavra de Deus. Obviamente, isso vai trazer um resultado positivo para a nossa vida, e se há necessidade de um milagre, o milagre vai acontecer, porque a palavra do Senhor, ela é a verdade. E destacar também que a espera, ela traz uma dor, né? Mas aquele homem sofreu a dor da espera 38 anos, mas um milagre para ele chegou em um dia que talvez não se esperava, porque como ele diz, olha Senhor, estou aqui e não tem ninguém que me coloque dentro do tanque. E aí Jesus então toma a atitude e ordena, levanta-te, pega a tua cama e anda. E aí, queridos, por último, quais são as lições principais que podemos extrair especificamente desta lição, deste quarto estudo em que relata o terceiro milagre de Jesus? Nós podemos aprender aqui que Jesus é a verdadeira fonte de cura, e aí vamos entender que mesmo o anjo descendo e agitando as águas, o poder não estava nas águas, mas em Jesus. Segunda coisa que podemos aprender com esta lição, que podemos extrair desta lição, o poder da vontade humana. Jesus perguntou ao paralítico, quer ser curado? Jesus respeita, queridos, o livre-arbítrio e espera a nossa manifestação. E quando Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Ele diz, Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque lá. Ou seja, se alguém me tomar aqui e me colocar naquele tanque, eu serei curado. E por último, precisamos extrair desta lição é que Jesus supera tradições e limitações. O paralítico, queridos, ele esperou 38 anos por uma oportunidade e Jesus o curou em um sábado. Se fosse observar a tradição, aqui este homem não seria curado porque se tratava de um dia de sábado e no dia de sábado não era permitido fazer qualquer tipo dessa natureza. Demonstrando assim então que Jesus demonstra aqui que regras e tradições não são maiores que a misericórdia e o amor de Deus. Então nós tivemos na semana passada uma lição maravilhosa na igreja, né, que foi a transformação da água em vinho. Nós tivemos agora, esta semana passada, a cura do filho de um oficial e entramos agora na quarta lição, que é
a cura de um paralítico no tanque de Betesda. Jesus efetua aqui o seu terceiro milagre. E importante dizer que quando Jesus opera o seu terceiro milagre, ele vai aqui quebrar princípios, quebrar regras, quebrar tradições, porque, como eu disse, segundo a tradição, este homem não seria curado. Então vamos observar bem os objetivos da lição, que é aprender que Jesus é a verdadeira fonte de cura, e ver que Jesus é a nossa necessidade, entender que Jesus ele vê a nossa necessidade individual. Terceiro, dos objetivos da lição ainda, a cura vem da palavra de Cristo e não de tradições. E quarto, o objetivo a extrair da lição é a obediência ativa ao milagre. Ou seja, se aquele homem tivesse decidido não obedecer ao Senhor, obviamente o milagre não teria acontecido na vida dele. Mas quando ele segue em obediência à palavra do Senhor, então o milagre começa a acontecer na vida dele. E vamos para a conclusão, e eu quero concluir aqui dizendo para você: este milagre é um sinal poderoso da divindade de Jesus. Sabemos que a sua misericórdia e sua capacidade de trazer restauração e vida nova, desafiando as expectativas religiosas e principalmente mostrando a graça de Deus. Então, através da cura do paralítico no tanque de Betesda, descrito aqui no livro de João, no capítulo 5, aquele que estava sem esperança e sem condições físicas, que dependeu da ajuda de outra pessoa para conseguir seu milagre, foi alcançado, queridos, pela bondade e benignidade de Jesus. Muitas vezes estamos nesta mesma situação, mas não devemos perder a fé e nem a esperança, porque muitas vezes a sua bênção e o seu milagre chega de um lado em que você não espera. Então, querido professor, para você, não perca a fé, não perca a esperança. Se você precisa de um milagre, creia, e quando a palavra do Senhor determinar na tua vida, receba, ainda que ao olhar dos outros pareça ridículo, pareça absurdo. Para você, o mais importante é obedecer à palavra do Senhor, porque ela é que vai resultar em vitória, bênçãos e milagre para a tua vida. Que você possa trazer isto nesta lição para a sua classe, para a igreja, e volto a frisar mais uma vez: converse com seu pastor, o momento de oração em que vocês vão estar orando juntamente com a igreja por milagres. E nós temos feito isto aqui na nossa igreja sede e tem sido uma bênção. Domingo passado nós já tivemos aqui testemunhos de pessoas que já estão vivendo os milagres do Senhor. Então, combine com o seu pastor como vai fazer, quem vai fazer a oração, o momento que vai fazer a oração, se em grupo, se individualmente, se com toda a igreja. Não sei qual a orientação que o seu pastor vai lhe trazer, mas siga a orientação do seu pastor e seja muito abençoado neste seu trabalho na obra do Senhor, e, consequentemente, que a igreja também seja abençoada pela aula que você vai ministrar e pela bênção de Deus na sua vida. Nós somos abençoadores. Então, abençoe a sua igreja com esta lição, traga para eles com clareza os objetivos desta lição e aquilo que nós podemos extrair desta lição, tendo em mente sempre: Jesus é a verdadeira fonte de cura. O poder da vontade humana não supera aquilo que Jesus quer fazer. Queres ser curado? Então, toma tua cama, levanta e anda. Não esqueça de trazer para a igreja. Isso é muito importante. Jesus supera tradições e limitações. Ainda que o paralítico tenha esperado 38 anos por uma oportunidade
e num dia improvável, que foi um sábado, Jesus chega e realiza a cura, demonstrando assim que ele é superior a regras e tradições, e a misericórdia de Deus, a bondade do Senhor é maior do que regras, tradições e vontade humana. O Senhor, ele é soberano, ele é dono de todas as coisas. Então, está aqui a aula de instrução. Pegue esses pontos, pegue os objetivos da lição. Não entendeu? Volta ao áudio, volta ao vídeo, assista novamente, pegue as lições e aplique adequadamente para a igreja. E que tua aula não seja, professor, apenas mais uma aula, mas seja a aula que vai fazer a diferença na vida das pessoas, na vida dos seus alunos, na vida da igreja. Amém? Que Deus te abençoe. Fica aqui o meu forte abraço. Já disponibilizamos anteriormente o nosso celular para qualquer questionamento ou responder a alguma pergunta, ou se há alguma dúvida, estamos à disposição. Que você tenha uma boa aula, que Deus te abençoe e até a próxima aula de instrução. Um grande abraço, a paz do Senhor.